Então, primeiramente, queria agradecer aí a presença de todos. Eu, junto com o meu companheiro aí, Matheus Risse, vamos apresentar aí sobre efeitos de diferentes doses de inoculação e co-inoculação na cultura do feijão. Queremos agradecer também, então, ao nosso orientador aí, Maurício Vicente Alves, e também ao nosso colaborador aí do TCC, ao professor Cristiano Nunes Nessi. Então, falando um pouco sobre a cultura do feijão aí, então, tem nome comum, então, fazelas vulgares, cultivados aí, então, por pequenos, médios e grandes produtores de toda a região do Brasil aí. Seus grãos, então, fazem parte da alimentação diária da população brasileira. Seu centro de origem, então, na América Central, na região sul dos Andes. O ciclo, então, do feijão aí tem variações, dependendo da localidade, de 60 a 120 dias, conforme, então, cultivar. O seu hábito de crescimento é determinado em determinado trepador ou não. Sua polinização, então, são através de flores hermafroditas, onde acontece, então, a autopolinização. O nosso TCC, então, teve como intuito a inoculação e a co-inoculação aí, com diferentes cepas de inoculante. Então, o cultivo do feijão. Algumas das características. As características do feijoeiro, então, são caracterizadas pela fertilidade do solo, clima e vários outros. A adubação varia de acordo com a quantidade de nutrientes presentes no solo e também na expectativa que o produtor aí procura para a produtividade. O espaçamento, então, de semeadura varia em torno de 45 a 50 centímetros, normalmente. Época de semeadura e profundidade, aí, nós temos 3 a 4 centímetros em solos com maior umidade, de 5 a 6 em com menor umidade. As épocas, então, das águas da seca e do inverno, sendo, respectivamente, setembro, outubro, novembro, janeiro, fevereiro, início de março, em maio, junho e início de julho. Sua propagação, então, totalmente através de sementes. Tem uma faixa de pH ideal aí de 5,5 a 6 para o cultivo, pertencente, então, também à família das fabáceas, com raiz fasciculada. Tem como média aí uma precipitação necessária de 300 a 400 milímetros, onde, então, a gente vai ter uma redução do número de vagens e grãos por vagem, se acaso essa precipitação aí ficar abaixo da média. O período crítico de déficit hídrico, então, é de 15 dias, onde, então, podendo haver aí o abortamento de flores e o não pegamento de vagens. Temperaturas acima de 35 graus também vão ocasionar o mesmo problema. Temperatura ideal aí de cultivo, então, de 29 graus durante o dia e 21 graus durante a noite. Bom, dando continuidade sobre fontes de nitrogênio. Existem várias formas da gente estar disponibilizando nitrogênio para o cultivo, sendo eles em adubos químicos, nitrogênio e na forma de inoculação. A gente teve, o nosso experimento foi realizado no sítio Urice, na cidade de Entre Rios, Santa Catarina, onde o solo é caracterizado como latossolo brunodistrófico, segundo a Embrapa, e o clima CFB. O delineamento do experimento foi de forma inteiramente casualizada, tendo 12 tratamentos com 3 repetições no total. As parcelas ficaram aí em 11,25 metros quadrados, 5 metros por 5 linhas de 45 centímetros. Aqui a gente tem o grupo de experimento. Então, coleta do solo e correção do pH. A coleta foi realizada no mês de agosto de 2020, onde o sistema de cultivo da área era plantio direto consolidado e a cultura anterior era trigo. Aqui a gente tem a tabela com as propriedades químicas do solo na profundidade de 0 a 20 centímetros, sendo que a gente precisa aplicar cálcio e a gente utilizou do cal com PRNT de 209,30% para fazer a correção. A aplicação foi no dia 10 de outubro de 2020, com 3,61 toneladas por hectare.
No dia de semeadura foi realizada mais uma amostra, uma coleta de solo, sendo que o pH foi de 5,80 em pH2O e em índice SMP foi de 6. A questão de semeadura do experimento, eu passo a palavra para o meu amigo, colega. Então, a semeadura do experimento, foi no dia 21 de novembro de 2020, onde utilizamos uma densidade de planta por metro de 15,6 sementes. Foram de forma mecanizada, como podemos ver ao lado aí, uma semeadora com 10 linhas. Usamos também anel liso, junto a disco aí. Temos também a foto do parcelamento da área e também onde não fizemos a utilização de adubo químico para a área, onde tínhamos índices daí de fósforo e potássio de 57,5 mg por decímetro cúbico e 219,1 de potássio, onde isso era essencial para o cultivo, então não tendo a necessidade de aplicação via sulco e linho. Então, cultivar e tratamentos utilizados. Utilizamos a cultivar IPR Tuiuiu, com seu hábito de crescimento então indeterminado tipo 2, seu ciclo médio aí na nossa região de 88 dias. Tivemos então junto ao tratamento então produto de princípio ativo de metalaxil com 10 gramas, mais 25 gramas de fludeoxonil, junto a difenaconazol 150 gramas por litro, numa dose de 22,3 ml para cada 100 kg, e o Maxin aí a 200 ml a cada 100 kg de semente. Usamos também junto um produto aí com fósforo e cobalto, com concentrações de 289 gramas por litro e 25,5 gramas. Junto a ele também molibdênio, com 250 gramas por litro, numa dose de 200 ml por 100 kg de semente. Inoculantes utilizados, então, nós temos o Bioma Mais, onde contemos cepas ABV5 e ABV6 da bactéria Azospirillum brasiliensis, tendo então uma concentração de 4 × 10⁸ células por ml de produto. E também o Bioma Riso, com cepa sêmea de 4077 da bactéria Rhizobium tropice, sendo concentração de 1 × 10⁹ células de ml de produto por ml de produto. Onde tivemos então os tratamentos com doses de Rhizobium tropice e também doses de Azospirillum brasiliensis. Tendo aí, então, de Rhizobium tropice 0 ml por hectare, a recomendada 25% da dose, 50% da dose, 75% da dose e 100% da dose. E Azospirillum brasiliensis, aí com 0 ml por hectare e a dose recomendada que seria 100 ml por hectare. Os tratos culturais, então, começamos então com o manejo integrado de plantas daninhas, onde fizemos então a aplicação do produto glifosato 720 WG, com um princípio ativo de sal de amônio, 792,5 gramas por hectare, e também as capinas manuais durante o ciclo da cultura. Aí temos os equipamentos EPIs aí que foram utilizados e a máquina para que foi feita as aplicações. O manejo de doenças, então usamos o produto aí à base de trifloxestrobina e proticonazol, junto ao oxicloreto de cobre, a trifloxestrobina com 400 ml por hectare e o oxicloreto a 500 ml, então com o intuito aí de controle de antracnose, bacteriose e mancha-alvo. Tratos culturais, então continuamos com o manejo de pragas, onde então fizemos o método químico junto à aplicação de fungicida no dia 15 de 1 de 2021, aí com essa acetamiprid aí a 75 gramas por litro em 500 ml e metoxifenosida a 240 gramas a 100 ml por 150 ml por hectare, para o controle de percevejo barriga verde, percevejo marrom, vaquinha, complexo de lagartas aí, lagarta falsa medideira, lagarta da soja, lagarta das vagens. Pré-colheita e colheita. Então a pré-colheita foi no dia 26 e 27 de 2021, onde fizemos o delineamento das parcelas, onde deixamos as parcelas com 3 metros de comprimento e 3 somente linhas, onde tiramos as 2 das extremidades e 1 metro a cada extremidade das pontas. A colheita, então, foi feita da forma manual,
onde fizemos a colheita, deixamos armazenado no galpão em cima de uma lona, com os diferentes tratamentos em mesmas distâncias, para não ter a mistura do tratamento. Fizemos a debulha, a limpeza, a pesagem de peso de 1000 grãos, e também coletamos 10 plantas aleatoriamente para a contagem do número de vagens. Então, vamos para parte de resultados e discussões. Então, durante todo o ciclo do nosso experimento, nós tivemos uma pluviosidade média total de 287 milímetros, através então de anotações feitas no local do experimento. Para peso de 1000 grãos, então, tivemos em diferentes doses de isotropia e azospirina brasiliensis. Na dose de 0,225 não tivemos diferenças significativas. E também para doses fixas de azospirina brasiliensis com 100 ml, não tivemos doses significativas valores significativos nas 187,5, na 225 e na 225. Referente à produtividade do feijoeiro em sacos por hectare, a gente teve diferença significativa quando utilizamos a dose 0 de ml das aspirinas brasiliensis, quando utilizamos 187,5, 225, 262,5 e 300 ml de Rhizobium tropis. Quando a gente utilizou a dose das aspirinas brasiliensis, a melhor dose foi quando a gente não utilizou nada de Rhizobium tropis. Para a média de grãos por vagem, a gente não teve diferença significativa. Para vagens por planta, para a média de grãos por vagem também não, exceto 7 grãos. Mas 7 grãos, como a gente pode ver, utilizando 0 ml de Rhizobium tropis e 0 ml de Azospirillum brasiliensis, juntamente com 225 ml de Rhizobium tropis com 0 ml de Azospirillum brasiliensis, foram os melhores resultados. Na dose de Azospirillum 100 ml, a gente não teve diferença significativa entre os tratamentos. A tabela de custos, aqui a gente fez um custo por hectare de cada tratamento, sendo que o melhor tratamento foi o 0 ml de Rhizobium tropis com 100 ml de Azospirillum brasiliensis. Ou seja, o Azospirillum brasiliensis no ano de seca, como a gente viu, um ano de baixa pluviosidade, teve eficiência no auxílio de enraizamento e captura de água no meio. O segundo colocado foi o 187,5 com 0, e isso quer dizer que dá resultado. Infelizmente a gente teve um ano de adversidades climáticas, mas a gente deve se utilizar desses métodos de inoculação para o feijoeiro. Aqui eu já falei tudo, na verdade, sobre as conclusões, me adiantei, e a gente agradece a presença de todos e estamos dispostos se aparecer alguma dúvida, entrar em contato com nós. E é isso aí, grande abraço a todos.